Vamos elevando nosso pensamento ao alto, unindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que a espiritualidade amiga consiga absorver essas energias para que elas sejam transformadas e sejam alcançadas as necessidades de todos nós e de todos os nossos irmãos que sofrem. Nesse momento, Jesus, só temos te agradecer por estarmos nesta casa, por estarmos buscando, Senhor, mais conhecimento da Tua verdade através da doutrina dos Espíritos. Que na noite de hoje essa luz possa se expandir onde houver necessidade, Senhor. Que a Tua presença se faça. Ilumine a mente do nosso irmão palestrante, o Éder, que trouxe para nós a reflexão da noite de hoje, falando sobre as 3 revelações que os bons espíritos, amigos, nos intuam sempre, e que possamos, cada vez mais, sair daqui melhores do que quando chegamos. E assim, Jesus, agradecidos estamos, rogando a Deus nosso Pai, todo amparo para o nosso trabalho da noite de hoje. Então, a gente chama o nosso irmão Éder, que vai fazer a exposição da noite de hoje, falando das 3 revelações. Meus irmãos, paz e alegria em nossos corações, que Jesus nos abençoe na noite de hoje, a todos nós, encarnados, desencarnados e aqueles que nos acompanham pela internet. Que Jesus possa atingir os nossos corações e que nós possamos compreender a mensagem da noite de hoje. Eu vou começar lendo um versículo, apenas um versículo da Bíblia Sagrada, que está lá no Evangelista Lucas, no capítulo 13, versículo 20. E ele diz assim, o evangelista: E disse outra vez, aqui comparei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. O reino de Deus é comparado a uma massa que recebeu fermento em 3 medidas, até que essa massa levedou. De posse, né? Desse versículo, na realidade são 2 versículos, é o versículo 20 e o versículo 21 de Lucas, capítulo 13, versículos 20 e 21, nós vamos fazer o link desse evangelista com as 3 revelações de Deus para a humanidade. Quando Jesus fala aqui, através do evangelista, em fermento e em massa, ele está querendo dizer massa de pão. E o pão é o que? É o alimento físico. Então, havia necessidade da preparação desse pão espiritual para a humanidade. Então, conforme Jesus disse, essa mulher preparou a massa, colocando o primeiro fermento na massa, que foi a revelação de Deus aos homens através de Moisés no Monte Sinai. Então, a primeira pitada de fermento nessa massa do pão espiritual para a humanidade veio através de Moisés no Monte Sinai.
A segunda pitada de fermento, que na realidade foi a maior quantidade possível de fermento, ela vem através de Jesus, o Cristo de Deus, há mais de 2000 anos atrás, preparando tudo que Moisés havia trazido através do próprio Cristo no Monte Sinai. Então Jesus pega os 10 mandamentos, que são a base do Velho Testamento, e Jesus transforma esses 10 mandamentos em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Em apenas 3 anos, segundo os seus evangelistas, Jesus cria uma transformação na humanidade. E o impacto do Cristo na humanidade foi tão grande que a história se divide entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então, a fermentação dessa massa foi imensa em apenas 3 anos do convívio de Jesus conosco, da tua missão. É evidente que Jesus conviveu 33 anos, mas os registros bíblicos só dão conta do nascimento, salteando até os 12 anos, e depois um hiato de tempo dos 30 aos 33, segundo os seus evangelistas, os evangelhos sinóticos. E por fim, a terceira porção do fermento, conforme está aqui no Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 13, exatamente no versículo 21, é a doutrina espírita, que não é personificada apenas em Allan Kardec, mas foi uma pleiade de espíritos superiores, desencarnados, e espíritos encarnados, que juntamente com Kardec terminaram o fermento do pão espiritual. Então, as 3 revelações, Deus através de Moisés, Cristo através de Jesus e o Espiritismo através de Kardec e dos Espíritos, fizeram a levedura desse pão espiritual para a humanidade. Isso é muito importante, meus irmãos, para que nós reflitamos sobre isso. E principalmente o papel de Jesus em toda essa revelação. O papel do Cristo foi fundamental nessa revelação de Deus aos homens, porque na realidade as revelações, elas fecham ciclos da humanidade. Na realidade as revelações são presentes de Deus para a humanidade. E o maior presente que Deus nos deu foi a vinda e a permissão do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, a sua vinda, a sua materialização na terra. Tem uma série num sistema de streaming famoso, todo mundo conhece, se chama Maria de Magdala. Essa série tem 60 episódios e mostra o Jesus mais próximo da realidade, o Jesus que sofria, que via aquele povo judeu ignorante, e às vezes, em algumas situações, ele ficava irritado com aquela situação toda, porque ele via ali a degradação humana, a perversidade humana. Então o Cristo, ele se doou imensamente em benefício da humanidade. E nós vamos recordar, lá na Revista Espírita, de 1868, notadamente no mês de dezembro, em que se fala sobre o Messias do Espiritismo, em que São Luís, um dos espíritos guias da vinda do Consolador prometido até nós, que é a doutrina espírita, ele fala que Jesus, há 4,5 bilhões de anos, ou seja, Jesus já era o Cristo antes da fundação do planeta Terra. Meus irmãos, Jesus já era o Cristo antes da fundação do planeta Terra, que geologicamente, segundo a ciência, tem 4,5 bilhões de anos. Então Jesus já era Cristo há quase 5 bilhões de anos, já era o Cristo. E quando uma entidade chega a esse ponto de Cristo,
não há mais possibilidade de errar, nem mesmo quando está encarnado. Então observe que esse Espírito, chamado Jesus, o Nazareno, que teve que travar contato com energias tão brutas, de um planeta ainda saindo do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, já entrando ali na transição planetária, Jesus vem até nós trazendo a segunda revelação, que foi o que? A exemplificação do amor de Deus para com a humanidade, através de quem? Do próprio Cristo. Jesus quebra diversos paradigmas que estavam instaurados naquela época. Eu vou dar exemplos. Se alguém vos bate na face direita, dá à esquerda. Se alguém vos manda caminhar 100 passos, caminhe 200. Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Então foram ensinamentos que impactaram a moralidade daquela época. Então a humanidade, na época de Jesus, ela deu um salto moral extraordinário, porque Jesus tocou os corações de pequenas multidões, chamadas de discípulos. E dessas pequenas multidões, que foram se multiplicando com o trabalho abnegado dos 12 apóstolos de Jesus, e nós vamos encontrar esses relatos em Atos dos Apóstolos no Novo Testamento. Quantas pessoas foram convertidas ao cristianismo de Jesus com o trabalho messiânico desses pescadores de almas? Praticamente todos, com exceção de João, o evangelista, morreram supliciados, morreram através do martírio. Nós temos exemplos clássicos. Paulo de Tarso, antes chamado de Saulo, que foi assassinado na surdina a mando do rei Nero, imperador de Roma. Nós temos o exemplo do apóstolo Pedro, sob esta pedra que és tu, por isso que Pedro vem de pedra, edificarei a minha igreja, foi crucificado de cabeça para baixo. E tantos outros apóstolos de Jesus que foram mortos de diversas formas cruéis, mas esses homens em nenhum momento esmoreceram, sempre levantaram a sua cabeça, levando a mensagem de Jesus. E nós vamos ver aqui, meus irmãos, que essa massa que veio através dos 10 mandamentos, ela começa a crescer em Moisés. E Moisés ele vem numa sociedade extremamente primitiva, uma sociedade idólatra de deuses, porque era um povo escravizado pelos egípcios. E os egípcios adoravam que deuses. Então os hebreus eram obrigados a adorar os mesmos deuses daqueles que eram o seu senhor, porque eles eram escravos. Então Moisés vem trazendo o Deus único, um processo de monoteísmo para aquela região, para aquele povo extremamente embrutecido. E observem que quando Moisés começa a abrir os caminhos, literalmente, porque segundo os relatos bíblicos, Moisés abriu o Mar Vermelho. Então Moisés começa o que? A levedura da massa, abrindo no sentido filosófico as mentes daquelas pessoas. Houve necessidade, e nós vamos ver isso lá no início do Velho Testamento, de que eles caminhassem no deserto por 40 anos, andando em círculos. Por quê? Porque aquela geração mais antiga não merecia chegar à terra prometida. Tanto é que quando Moisés sobe a primeira vez ao Monte Sinai e desce com a primeira tábua da lei,
ele encontra o povo em um verdadeiro carnaval, com bebidas, o bezerro de ouro, e ele quebra, segundo os relatos, essa tábua da lei. E ele sobe novamente, depois. E aí quando ele recebe os 10 mandamentos, vocês imaginem, mandamentos como esses aqui. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da escravidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Aqui já é a afirmação do monoteísmo. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não lhes prestarei culto soberano. Aqui já acaba, já estava ali a quebra de um tabu, a quebra de uma cultura, a quebra de um posicionamento de hábito cultural forçado pelo povo egípcio. O outro mandamento que choca também: não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Não mateis. Esse é o mandamento que rompe o paradigma, porque por qualquer motivo se matava. Era igual ao faroeste, pior do que o faroeste. Então, vocês imaginem Moisés trazendo mandamentos desse quilate para um povo totalmente embrutecido. É ou não é uma revelação? Não cometais adultério, não roubeis, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo, não desejeis a mulher do vosso próximo, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Então observem, Moisés recebe esse mandamento do próprio Cristo no Monte Sinai, e ele traz essa revelação até aquele povo e institui. Nós vamos ver isso em Deuteronômio, em Levítico, o livro das leis, daí chamado Levítico. Os levitas eram legisladores, criavam as leis, e nós vamos observar que existia dois tipos de autoridade naquela época. Então, a autoridade divina com os 10 mandamentos e a autoridade humana com o código penal que o próprio Moisés atribuiu. Mas Moisés colocava a autoridade de Deus no código das leis que ele fazia. Por quê? Para aquele povo, naquela posição, naquela época, e aí nós temos que fazer um salto temporal, há mais de 2000 anos atrás, era necessário que Deus fosse mostrado para eles como um Deus que punia, como o Senhor dos exércitos, não como o Pai. Então havia necessidade de um regramento muito duro naquela sociedade altamente contaminada com hábitos de politeísmo, de idolatria de imagens e de desregramento de toda a ordem. Então houve necessidade desse trator chamado Moisés, que veio abrindo os caminhos, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista espiritual. Então a primeira revelação teve esse impacto de regrar: não mate, não cometa adultério. Mas não é só adultério de cobiçar a mulher do próximo, de pular cerca, mas o adultério do pensamento. Não cobiceis nada do teu próximo. Honra vosso pai e vossa mãe. Imaginem isso há mais de 2000 anos atrás. Imaginem isso, mais de 2000 anos atrás. Logo após, então, vocês observem que essa massa, que é o pão da providência divina, é o pão espiritual da humanidade, ela começa a tomar formato. Há um choque naquela sociedade. E aí vem Jesus. Jesus nasce numa estrebaria com animais
os irmãos nossos inferiores da criação ao seu lado, o rei dos reis, nascido numa estrebaria, como ofício tinha a carpintaria, seu pai era carpinteiro, José. E esse homem, chamado de profeta, chamado de Messias, mas o único título que ele dizia que era portador, mestre. Mestre Jesus quebra o paradigma dos 10 mandamentos, dizendo que Deus é amor, dizendo que Deus é Pai. Deus é Pai amoroso, que está sempre ao nosso lado. E Ele ensina a cada um de nós a falar com Deus diretamente, sem ir no templo de Jerusalém, sem depender de sacerdotes, sem depender de ninguém. Jesus ensina a orar o Pai Nosso. Então Ele transforma o Senhor dos Exércitos em Pai. Então, ela vem mostrar à humanidade que existia e existe um Deus que mantém o universo em equilíbrio. Essa força que nós chamamos de Deus é o Pai amoroso, que quer ver o nosso bem e que quer que nos amemos uns aos outros. Porque Jesus, no final da sua missão na terra, Ele pega os 2 mandamentos, junta e transforma em um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. E aí não é o meu amor, se eu não me amo, como amarei o próximo? É o amor de Jesus. E Ele quebra mais o paradigma. E nós vamos entrar na terceira revelação, porque a segunda revelação, ela foi deturpada com o decorrer dos séculos. O próprio Império Romano se apossa do cristianismo, abraça o cristianismo à sua moda. Por quê? O cristianismo ele afetou de tal forma aqueles homens, aquelas mulheres, os primeiros mártires do cristianismo, que iam cantando para os círculos coliseus. Porque eu vou abrir um parênteses aqui, meus irmãos. Antigamente nós estávamos lá, com toda certeza, reencarnados em algum daqueles lugares. Sabe o que nós fazíamos sábado à tarde, naquela época? E vamos lá no círculo ver os cristãos sendo mortos pelas feras. A diversão era essa. Vamos ver Estevão ser apedrejado em praça pública. Todo mundo ia. Então olha o salto que a humanidade deu. Porque a diversão era ver o sangue rojando das vítimas. Essa era a diversão do povo naquela época. Então Jesus ele veio quebrar esse paradigma. E aí o que aconteceu? O próprio Império Romano se apodera do cristianismo, transformando em religião oficial do Império. Porque não se podia combater inimigos que não tinham medo da morte. Como é que eu vou lidar através dos métodos que o Império Romano utilizava de tortura, violência extrema, assassinato, fuzilamentos na época, com diversos tipos de materiais, não existia pólvora, evidentemente, crucificações. Se aqueles irmãos não tinham medo de morrer, entravam cantando nos círculos coliseus. Se vocês quiserem saber mais, leiam as obras de Emmanuel, os romances históricos de Emmanuel. Notadamente, nós vamos ver em Ave Cristo momentos como esse, de cristãos sendo queimados e cantando. Imaginem, pessoas sendo queimadas vivas e cantando, e orando, entregando a sua alma ao Criador. Então o Império decidiu abraçar. Se eu não posso contra ele, eu vou me juntar a ele, mas a minha moda. E aí se transforma o cristianismo à moda do Império Romano, com idolatria de imagens, venda de indulgências e tantas outras modificações que se perde a essência da mensagem de Jesus. E no meio disso há outros rachas, há outras cisões, e nasce o protestantismo também. E o nome vem protestar, protestar contra os abusos,
protestar contra a venda de indulgências, protestar contra a deturpação da mensagem de Jesus. E também acaba se contaminando e deturpando a mensagem do Cristo. E havia necessidade de vir uma outra revelação. A revelação queria finalizar esse pão, que já estava bonito, grande, mas precisava daquela pitada final, não tem? Aquela pitada final, aquele salzinho que vai dar o gosto no pão, né? Então veio a doutrina espírita, que Jesus já havia avisado lá atrás. Aqui está no versículo 21. O reino de Deus só iria ficar pronto na terra quando a massa recebesse os 3 fermentos. Observaram? Primeira revelação, segunda e precisava da terceira revelação. Então a pitada final, o fermento final, era a doutrina espírita, o consolador prometido por Jesus. Eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador, que falará tudo aquilo que eu disse e muito mais. Então chega em 1857, no século XIX, no momento de turbilhão de ideias na Europa, que era o mundo civilizado da época, a doutrina dos Espíritos, codificada através desse missionário das altas esferas superiores, o missionário que fez o espírito de Napoleão Bonaparte se ajoelhar perante ele, que era Hippolyte Léon Denis Rivail, o nosso querido codificador Allan Kardec. Então, quando esse homem, o espírito da mais alta envergadura, recebe por missão trazer a ação do espiritismo como seu codificador, mas não apenas na sua pessoa, porque os homens são falhos e podem cair, mas através dos espíritos, que são as vozes do céu, que foram pipocando em todos os cantos do mundo conhecido da época, o mundo civilizado. Esse homem traz o Consolador prometido. E há um momento muito interessante em que o Dr. Bezerra de Menezes, na sede histórica da Federação Espírita Brasileira, lá na Avenida Passos, no centro do Rio de Janeiro, trava um diálogo com o materialista ferrenho. O materialista vai lá na sede da fé ouvir a palestra de Dr. Bezerra de Menezes, a reunião que ele fazia lá. Quem viu Bezerra de Menezes, a história de um espírito, mostra, né, essa cena, né? E ele questiona: eu não acredito em nada do que você falou. Ele termina de falar, esse homem se levanta e diz: eu não acredito em nada do que você falou, eu sou materialista. Então o Dr. Bezerra de Menezes, com toda a sua sabedoria, diz para ele assim: meu irmão, eu me torno materialista agora se você me provar que o materialismo consolou a lágrima de uma mãe que perdeu o seu filho, que o materialismo consolou aquele que perdeu o seu emprego, que perdeu tudo que tinha por causa de uma doença grave. Eu viro materialista agora se o materialismo evitou o suicídio de alguém que estava em desespero. Eu virarei materialista. E aquele homem não tem argumentação para isso. Então, o Consolador prometido, a terceira revelação, ele vem exatamente romper as amarras do materialismo. Ele vem mostrar que existe um mundo espiritual. Ele vem trazer a cada um de nós a consolação. Ele vem mostrar que aqueles que se foram, voltaram e podem se comunicar conosco. E nós vamos ver a afirmação dessa verdade, desse fato, na proibição do próprio Moisés, na comunicação com os mortos, que Moisés proíbe a comunicação com os mortos. Ora, só se proíbe aquilo que é possível ser feito. Então eu posso dizer assim: é proibido o uso do aparelho celular aqui no salão. Não é verdade, meus irmãos? Por quê? Porque existe aparelho celular. Eu não ia colocar um dizer ali de uma coisa que não existia. Então, se o próprio
Moisés proíbe a comunicação dos vivos com os mortos, é porque existia esse fato, isto é, havia ali a comunicação dos mortos com os vivos. Então a própria Bíblia prova a existência do mundo espiritual através dessa proibição. Mas a proibição era o abuso que se fazia das pitonisas, não o fato da comunicação entre vivos e mortos, que sempre existiu. E nós vamos ver relatos na própria Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, quando Maria recebe um anjo, que na realidade é um espírito de muita luz, dizendo que do ventre dela viria o Filho de Deus. Nos Atos dos Apóstolos, em diversas situações em que espíritos se materializavam e eram chamados como anjos, tidos como anjos, e na realidade não eram anjos, eram espíritos superiores. No Velho Testamento, para os profetas que se comunicavam com esses espíritos. No Apocalipse, em que Jesus ditou a João Evangelista, daí que Jesus disse: João, ficarás comigo até o fim. E João é o único que morre por idade, morre de velho, sem ser supliciado, apenas estava preso na ilha de Patmos. Jesus, através do fenômeno da psicografia, na ilha de Patmos, João psicografa o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia Sagrada. Então essa comunicação entre vivos e mortos, que a doutrina espírita só fez o que relembrar, sempre existiu. Não foi o espiritismo que criou isso, mas o espiritismo ele vem resgatar o que? O cristianismo primitivo. Porque na doutrina espírita não existem rituais, na doutrina espírita não existe hierarquia sacerdotal, na doutrina espírita todos nós somos tidos e tratados como irmãos, como Jesus tratava os seus discípulos, como Jesus tratava os seus apóstolos. A doutrina espírita consola, porque ela explica porque eu sofro, porque eu estou nesse mundo, qual o objetivo da minha vida. São questões que a filosofia busca responder até os dias de hoje, e o espiritismo ele traz essas respostas para as nossas vidas. A doutrina espírita, ela prega e mostra que o sofrimento é transitório. E na realidade o sofrimento é uma escada para a nossa evolução espiritual. Que a nossa vida é um segundo para a eternidade. E mostra que Deus, com a sua infinita misericórdia, que é o pão espiritual, olha por cada um de nós sempre, sabe dos nossos problemas, das nossas lágrimas secretas. Como o materialismo pode explicar, então é obra do acaso, que existe, através de uma explosão, nasceram 200 bilhões de galáxias ao acaso. E dessas 200 bilhões de galáxias, uma delas chamada Via Láctea, com 100 milhões de sóis, por acaso também, e desses 100 milhões de sóis, surgiu o sistema solar entre 8 e 9 planetas que se mantém em equilíbrio por acaso. E esses 8, 9 planetas, com os seus próprios sistemas atmosféricos, mantendo cada planeta desse na sua órbita por acaso. E essa pressão atmosférica, se aumentar 1 grau, ela esmaga cada um de nós, ela se mantém em equilíbrio, e nós aqui, com a pressão atmosférica e a lei da gravidade, por acaso. Qual a explicação que o materialismo tem para isso? O acaso. O acaso que tem inteligência, o acaso que mantém o equilíbrio, e que o encontro entre o espermatozoide e o óvulo, e daquela multiplicação até surgir um novo ser humano, por acaso também. Então não há resposta do materialismo a não ser recorrer a sofismas. E o espiritismo recorre a fatos, a comprovações, porque ele consola cada um de nós. Porque eu sei, porque eu sofro.
E sabendo a causa do meu sofrimento, eu vou trabalhar para a minha melhora. Utilizando pequenos mandamentos, utilizando os mecanismos que a doutrina espírita nos traz, e que povos da antiguidade, sucessores do próprio Jesus, vêm complementando, que nem conheceram Jesus, podem ter ouvido falar, mas que trouxeram ensinamentos maravilhosos para as nossas vidas. E nós vamos recordar aqui uma civilização maravilhosa, que habitou apenas 200 anos o planeta Terra, notadamente na Mesoamérica, antes do descobrimento da América, no sul do México até a Guatemala. Esse povo se chamava Tolteca. E essa civilização, ela teve tanto impacto na humanidade, que foram erigidas estátuas em homenagem a essa civilização, que se notabilizou nas artes, na escrita, na cerâmica e no seu comportamento civilizatório. E eles nos lançam 4 desafios principais, e cada um de nós vai ficar aqui para meditar. O primeiro desafio, e é tão importante, eu já venho há mais de um ano meditando, eu colo esse desafio lá na minha mesa de trabalho, todo dia eu leio esse desafio. E diz assim: o primeiro mandamento, o primeiro acordo que cada um de nós deve fazer com a nossa própria vida: seja impecável com as suas palavras. Não reclame, não maldiga, não fale palavrão, não julgue, não ameace ninguém, porque o reclamar é o clamar 2 vezes para uma coisa negativa na sua vida. Então, quando eu reclamo da doença, eu estou jogando para o universo que aquela problemática se repita, porque eu clamo, e o prefixo re quer dizer repetir. Então, quando eu reclamo, eu estou clamando 2 vezes, que aquela doença repita-se na minha vida, que a falta de dinheiro repita-se na minha vida, que os meus problemas familiares repitam-se na minha vida. Então mudamos o verbo para agradecer, que a graça desça até nós. Então a palavra é um dom divino que cada um de nós tem, o Espiritismo diz isso. As nossas palavras, elas são mágicas. Nós somos os únicos animais do reino nominal, animais racionais, que temos a possibilidade de falar, de expressar nossas ideias, nossos sentimentos através da fala. E nós, presos a acordos negativos interiores, você é incompetente, você é feio, você nunca vai conseguir nada, e nós vamos o quê? Fazendo esses acordos internos dentro de cada um de nós. E vamos nos prendendo esses acordos negativos, utilizando as nossas palavras ao invés do agradecimento para a reclamação. Está muito calor, está muito frio, minha família é horrível, minha filha é ruim, meu filho é uma decepção, minha esposa é incompreensiva, meu marido é um bruto, e assim por diante. Então nós vamos o quê? Repetindo essas reclamações. E esse povo lá atrás dizia: transforme a sua palavra em magia, seja impecável, agradeça sempre, não use a sua fala para o mal, se desvincule desses acordos negativos que cada um de nós acabou fazendo durante a nossa vida. E ele nos traz o segundo acordo importantíssimo: não tome nada como pessoal. O mundo não gira em torno de nós. O mundo não gira em torno de nós. Nós estamos sempre achando que é conosco. Tudo que acontece não é comigo. Eu passei pela rua, vi Cláudia, acenei, ela não me cumprimentou. Cláudia está com raiva de mim. Eu crio uma neurose e vou dizer: não, porque Cláudia, meu Deus, o que eu fiz para Cláudia? Então a gente vai achando que tudo é pessoal. Tudo é pessoal. Me chamou de feio, eu compro aquele acordo. Não é pessoal, é comigo.
No trânsito, então, nós vemos muitas essas situações. Palavrões fechadas. Já aconteceu comigo, né? De eu ser fechado e sem querer ter que fechar também para poder sair da situação. E o meu irmão de humanidade, o outro motorista, abrir a janela e me chamar de careca. Mas de uma forma muito bruta. Eu tenho duas possibilidades. A primeira, eu não sou careca, então também não me irrito, porque ele mentiu. A segunda, eu sou careca, também não posso me irritar, porque ele falou uma verdade. Então não tome nada como pessoal, nem a pior ofensa. É o segundo acordo, é o segundo compromisso que os toltecas trouxeram até a humanidade como contribuição. O terceiro se coaduna com o primeiro e com o segundo, não faça suposições. E nós estamos sempre fazendo suposições. Porque fulano, porque Beltrano, por que eu fiz isso? Cada um de nós acorda com humor. Nem sempre vamos acordar bem. Nem sempre vamos estar rindo para as pessoas. Mas nós estamos sempre criando suposições. Porque fulano fala comigo que Beltrano fechou a foca, porque Cicrano, porque eu mandei uma mensagem no WhatsApp, que é hoje o mensageiro, você liga, a pessoa não atende, mas você manda a mensagem, a pessoa responde na hora. Esses são os tempos atuais. E dependendo da forma como você responde, se você responde friamente, o outro já acha que fulano está de mal com você. O que eu fiz? Porque fulano respondeu friamente. Então nós vamos criando o quê? Suposições. E isso prejudica, deixa-nos, cada um de nós, presos a essas amarras, a esses acordos negativos. Porque a gente vive o quê? Supondo. Nós vivemos supondo. Nós vivemos nos autocriticando. Nós vivemos julgando o outro. E por fim, eles nos trazem o principal deles. Faça sempre o máximo que você puder. Então, em toda e qualquer atividade, seja o melhor. Faça tudo com muito carinho, com muito amor, como se fosse para você. Mesmo no seu ambiente de trabalho, que muitas vezes nós sofremos perseguições, que muitas vezes vemos colegas de trabalho totalmente desanimados, mas nós não temos que entrar nessa faixa. Nós temos que buscar fazer o nosso melhor. Se o meu trabalho é carimbar o dia inteiro papel, seja o melhor carimbador de papel. Se o meu trabalho é varrer uma rua, faça o trabalho com amor. Seja o melhor varredor de rua. Seja o melhor administrador. Seja o melhor bibliotecário, psicólogo, médico, dentista. Seja o melhor dona de casa, o melhor dono de casa. Faça sempre o máximo que você puder, por você e pelos outros. Então, meus irmãos, esses acordos trazidos por essa civilização que viveu do século X até o século XII, apenas 200 anos, eles refletem exatamente o que Jesus nos ensinava há mais de 2000 anos atrás e que está contido no Sermão da Montanha, com aquela categorização que Jesus faz dos eleitos, dos bem-aventurados, os humildes, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacientes, os pacificadores, os que são perseguidos por causa da verdade. Todos esses são pessoas que utilizaram esses acordos para a sua própria liberdade pessoal. Então, a meta, a missão da terceira revelação é exatamente essa: nos libertar dessas amarras do nosso primarismo lá de trás. Quando íamos, no sábado à tarde, ver irmãos nossos de humanidade serem mortos por leões, serem mortos por tigres, as nossas amarras que ainda são presas lá de trás, elas estão sendo modificadas gradativamente com esse pão espiritual chamado de Reino de Deus, que na realidade se concluiu com a doutrina espírita. O pão está pronto, está macio, está quentinho. Falta o quê? Que
que nós peguemos esse pão e cortemos, e nos alimentemos desse pão. Então o Espiritismo, como terceira revelação, ele vem nos libertar. Ele vem pregar a nossa liberdade espiritual. A liberdade para pensar, a liberdade para agir, para a nossa própria melhora, para o nosso crescimento moral. E o que nós estamos fazendo, e aí fica a nossa reflexão. O que nós estamos fazendo? Estamos buscando essa melhora? Ou estamos ainda presos naquelas amarras? Eu me transformo no inquisidor. Eu me transformo no imperador. Eu me transformo no anticristão. Eu me transformo no gladiador. Nós precisamos trabalhar isso dentro de nós. Que Jesus nos abençoe, nos dê forças para que nós possamos compreender que esses 3 presentes foram bênçãos que Deus legou à humanidade através de diversas eras, através de Moisés, através do próprio Cristo e através de Allan Kardec, dos Espíritos Superiores. Muita paz e que possamos, nas nossas orações, envolver todos aqueles que não puderem estar aqui, aqueles que se encontram em cima de uma cama no hospital, dentro de um lar, jogado, nos presídios, nos orfanatos, em qualquer lugar onde haja um doente, que receba nesse momento essas vibrações de paz que queremos transmitir através da nossa prece.